Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Você já parou para pensar de onde vêm os recursos utilizados pela Prefeitura nas diversas áreas: educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento social? Pois bem, o assunto de hoje desse podcast vai ao encontro de uma das fontes desse recurso de toda a gestão municipal em todo o Brasil. É o IPTU. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Finanças do município, Aldir Cavalcante. Aldir, seja muito bem-vindo. Desde já, muito obrigado pela sua presença. E essa semana, esse podcast vai ser um pouco diferente. A gente foi até as ruas perguntar para a população quais as principais dúvidas que elas têm sobre esse imposto. A primeira pergunta a gente vai saber do Iago. Ele tem uma pergunta específica aqui para o secretário. Iago, é com você. Como é calculado o valor do IPTU? O IPTU é calculado de maneira progressiva, tá? Os cálculos são progressivos. Dependente do bairro, da localização do imóvel, ele existe algumas alíquotas, de 0,6% do valor venal, 0,8% do valor venal, podendo chegar até próximo de 1. Por que não chega a 1? Porque existe uma tabela progressiva, tá? Existem alguns abatimentos parecidos com o cálculo do imposto de renda, tá? Antes, o IPTU era cobrado a taxa de 1% em cima de todos os imóveis de Maracanaú, independente da localização do imóvel. Da maneira que está sendo feito agora, aquelas áreas em que as pessoas têm um menor poder aquisitivo e o imóvel não é tão valorizado como em algumas áreas do Maracanaú, o imposto é progressivo, ele é 0,6%. Valorizou aquela área um pouco mais o imóvel, passa para 0,8%. E existem aquelas áreas que pode chegar próximo de 1%. Exemplo, Padres e Holanda do Vale, Jardim da Serra, essa região valorizou muito em virtude dos investimentos feitos pela Prefeitura de Maracanaú. Então essas áreas podem chegar até próximo de 1%. Como também o valor do imóvel, do terreno. O terreno que antes era calculado uma alíquota, independente do terreno, de 1,5%, hoje é calculado no máximo a 1,3%. Entendeu? Então, isso é uma forma progressiva, depende da área, da localização do imóvel, depende do tipo de construção, depende também dos serviços públicos oferecidos naquela região. Se tem água, se tem esgoto, se tem saneamento. Então, tudo isso valoriza o imóvel. Em cima dessa valorização do imóvel, existe um cálculo de um valor de mercado, mas o IPTU não é calculado em cima do valor de mercado. Em cima do valor de mercado é dado um desconto para se encontrar o valor venal do imóvel. E em cima desse valor venal é cobrado essas alíquotas. Ressaltando que existe um desconto de 60% em cima do valor de mercado. Um exemplo, se o imóvel vale 100 mil reais, o IPTU é calculado em cima de 40 mil reais, entendeu? Então aquela alíquota é calculada em cima de 40 mil reais, não é em cima do valor fechado do imóvel. O cálculo do ITBI, quando a pessoa vende o imóvel, é diferente. O ITBI é calculado em cima do valor de mercado. É aquela alíquota é cobrada em cima de 100 mil reais. O IPTU não, existe uma redução, o valor de mercado, para se encontrar o valor de mercado. E em cima do valor de mercado é colocado essas alíquotas que eu frisei há pouco. 0,6, 0,8 e pode chegar até 1%. No caso dos terrenos, que antes eram 1,5%, hoje, no máximo, 1,3%. E os imóveis mais valorizados são os comerciais e os industriais. Os imóveis residenciais, o valor é calculado de forma mais simples e uma coisa mais, digamos assim, um desconto maior. Perfeito. Então, é assim que é calculado, o secretário fez a explanação. Existe alguma questão que é a justiça social, né? Então, aqueles bairros que são mais valorizados, mais desenvolvidos, eles têm, por si, também se agregam um valor a mais no imposto, não é isso, secretário? Exatamente. Você tem que encontrar uma fórmula mais justa de cobrar o IPTU, porque é uma receita que a prefeitura precisa. A prefeitura vive de transferências governamentais, que é a questão do ICMS, a questão do Fundeb, a questão do FPM, e tem as receitas próprias da prefeitura, que é IPTU, é ITBI e é o ISS. A nossa segunda pergunta, secretário, é do Rogério. Por que houve o aumento do IPTU em Maracanaú? Desde 2003, a Prefeitura de Maracanã não faz uma correção dos valores do IPTU. Tá? Nós estamos já há 22 anos e foi feita essa correção em 2024,
que está sendo cobrado agora. Como é que foi feita essa correção? Foi feito um georreferenciamento na cidade e também foi feita uma atualização da planta de valores do município. O que é isso? Tornar o IPTU mais justo, né? Quem mora na avenida paga um pouco mais caro do que quem mora numa rua secundária. Isso é questão de justiça fiscal. Perfeito. E tem também uma questão legal, né, acima, Isso. né, que o município ele deve fazer essa atualização. Os tribunais de conta hoje já estão aconselhando que seja feita a correção da planta genérica de valores, georreferenciamento, de 4 em 4 anos. Então, o prefeito assume, tem que fazer a correção da planta genérica de valores e também o georreferenciamento, no sentido de aprimorar as receitas do município, sob o risco de que, se não o fizer, ser cobrado por renúncia de receita. Então, o gestor muitas vezes não quer fazer a correção do IPTU, mas hoje ele é obrigado a fazer de acordo com as orientações dos tribunais de contas. Secretário, e com essa atualização também vale a gente ressaltar aqui que muitos imóveis, o secretário tem os números mais completos, foram também desobrigados, por assim dizer, a pagar o IPTU, não é isso? Como a ideia é fazer justiça fiscal, paga mais quem ganha mais, paga menos quem ganha um pouco menos. Então, nessa mudança de alíquota, que saiu de 1 para 0,6, 0,8, quase 18 mil imóveis, foram 17.802 imóveis, diminuíram a alíquota. Era 1%, né, que todos eram cobrados na nível de 1%, e baixou para 0,6 ou para 0,8. Então, 17.802 imóveis tiveram redução de alíquota. E também mais de 18 mil imóveis, com essa mudança, ficaram isentas de IPTU. Então, nós temos hoje, no município de Maracanaú, mais de 18 mil imóveis isentos de pagamento de IPTU. Vamos agora para a pergunta da Sandra Maria. Quando eu devo pagar o meu IPTU? Inicialmente, a primeira cota, parcelamento e a cota única era 15 de maio. Mas agora passamos esse vencimento, né, para 15 de junho. Então, 15 de junho vence a primeira parcela do parcelamento ou, para aqueles que desejarem, efetuar o pagamento da cota única. Perfeito. Isso já entra na nossa próxima pergunta, que é da Maria Pereira. Há desconto do IPTU para quem paga em dias? Ela pergunta se há desconto para quem paga em dia, secretário, e aí? Para quem paga em dia a cota única, que passamos o vencimento agora para 15 de junho, terá uma redução de 20% no valor do desconto. Como também quem resolver pagar através de parcelamento, né, terá um desconto de 15% nos parcelamentos. Secretário, a nossa próxima pergunta fala sobre aquelas pessoas inadimplentes com a questão do IPTU aqui no nosso município. É a pergunta da Elânia, que vai ao ar agora. O que acontece se eu não pagar o meu IPTU? Bom, quando a pessoa não paga o IPTU, ele corre o risco de ficar sem certidão municipal, caso ele precise dessa certidão. E no caso de algum procedimento judicial, porque a prefeitura é obrigada a executar aquela dívida. Executando aquela dívida, lá na frente pode ser que essa pessoa seja acionada a nível de Serasa, de negativação em cartório. Mas, para isso, a prefeitura, quase todos os anos, lança um programa chamado Refis, que é que quem tem dívida com a prefeitura parcela novamente aquela dívida, tirando os juros e tirando multas. Fica só o principal, mais a correção. Mas o correto mesmo e o melhor para ambas as partes é que o IPTU seja pago dentro do vencimento e dentro do exercício financeiro. Perfeito. Uma pergunta que não veio da população, secretário, mas eu acho super importante a gente ressaltar aqui, aproveitar a oportunidade do senhor nos visitar, para falar para que é usado o IPTU. Que a gente fala em IPTU, muita gente conhece pela sigla, não sabe realmente o que significa para o município o IPTU. Gostaria que o senhor resumisse aqui para a gente. O IPTU é uma receita do município, né, dentre outras receitas, que serve para financiar saúde do município, investimento do município, como todos veem, estão vendo, nas ruas a gente passa, os investimentos que a prefeitura tem feito em infraestrutura, em obras de implantação de asfalto, manutenção de asfalto, construção de escolas, desapropriação de prédios para ampliação das ruas, bem como para a educação. A prefeitura está investindo muito em escolas cívico-militares, escolas de tempo integral, distribuição de tablet para aluno, né? Então,
a prefeitura tem uma gama de despesas que para atender o cidadão. E para isso precisa ter receita para cobrir essas despesas, né? Perfeito. Então a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa. A gente tem a última pergunta, que é do Joaci, onde ele vai tirar algumas dúvidas sobre o boleto. Onde eu posso conseguir o meu boleto? Boleto você pode conseguir tanto na diretoria de tributação da prefeitura, que funciona no Feira Centro, como também pode tirar através do site. No site, você entra lá no site da prefeitura, tem um link IPTU, você entra, clica ali naquele link, você coloca o número de inscrição do seu imóvel e ali você emite o seu boleto para pagamento. Perfeito. A gente agradece aqui a presença do secretário nos nossos estúdios e ressalta que qualquer dúvida, vai até o site da prefeitura, a gente tem um banner lá sobre a campanha do IPTU esse ano e pode entrar em contato com a Prefeitura de Maracanã para sanar quaisquer outras dúvidas. Novamente, obrigado e até a próxima. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer, me colocar à disposição, né, enquanto Secretaria de Finanças, para tirar qualquer dúvida. A pessoa tem dúvida, comparece lá à Diretoria de Tributação e Arrecadação, tem toda uma equipe pronta para atender o cidadão que compareça e querer tirar alguma dúvida de cadastro, acha que o meu IPTU está errado, comparece à Diretoria de Tributação, que lá tem a pessoa que atende, confere se a área está correta, identifica tudo do imóvel para que a pessoa não tenha nenhuma dúvida. Estamos à disposição dos munícipes de Maracanaú.